hoje o tema é: completai a obra começada. Abra as vossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 a seguir. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Podeis assentar, meus amados irmãos, com as vossas Bíblias abertas. Completai a obra começada. Continuando ainda o estudo de semana passada, do tema passado, nós vemos hoje apóstolo Paulo no capítulo 8, versículo 6, ele continuar falando, só que hoje ele fala sobre a contribuição cristã é progressiva em sua prática. Quando Paulo nos ensina que a contribuição cristã é progressiva em sua prática, nós destacamos 3 pontos importantes aqui. E o primeiro ponto é esse: um bom começo não é garantia de progresso na contribuição. No versículo 6 nós acabamos de ler, que a Bíblia diz bem assim, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Não somos o que prometemos, mas somos o que fazemos. Há uma grande diferença entre prometer e cumprir. A igreja de Coríntios manifestara um bom começo na área da contribuição, mas depois ela retrocedeu. Agora eu vejo Paulo enviando Tito, ele é enviado a eles para despertá-lo a crescerem também nessa graça. Pastor, despertar é algo que já esteve acordado, porém adormeceu. Tito foi enviado por Paulo àquela igreja para despertar o povo daquela igreja a completar aquilo que eles começaram. Não era suficiente apenas ter boas intenções. As vitórias do passado não são suficientes para nos conduzir em triunfo no presente, irmãos. Testemunho do passado é para a glória do Senhor, porém nós precisamos praticar a ação da fé no presente, porque os testemunhos do passado não vão nos trazer algo no presente. O que traz algo no presente é a fé do presente. A fé
o testemunho que aconteceu no passado foi da fé que você teve no passado. Você pode testemunhar hoje, porém a fé não vai ser a fé do passado que vai fazer você ter milagre hoje, é a fé do presente. Então, não adianta dizer, pastor, no passado aconteceu assim, no passado aconteceu assado. Não, isso não vai mudar o presente. O que muda o presente é a tua fé e a tua ação do presente. Segundo ponto que nós vemos Paulo ensinar ainda também é que o progresso em outras áreas da vida cristã, ela não é garantia de crescimento na generosidade. Quando falamos na área de generosidade, nós falamos na área do amor. O versículo 7 diz bem assim, como porém em tudo manifestais superabundância. Paulo está dizendo que em tudo vocês têm em abundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Agora, olha o que Paulo fala no versículo 7: assim também abundeis nesta graça. Entendeu? A igreja de Coríntios, ela tinha tudo, todos os dons, todas as qualidades, no poder aquisitivo. Era uma igreja rica, porém no lado da graça ela estava adormecida. A igreja de Coríntios teve um expressivo progresso espiritual, segundo o versículo 7. Depois das exortações feitas pelo apóstolo Paulo na primeira carta, que nós já estudamos, a igreja demonstrou progresso em 4 áreas. Agora nós vamos ver Paulo testemunhando do progresso da igreja de Coríntios nesta segunda carta. Primeira carta ele escreve para exortar, a segunda carta ele já está escrevendo para elogiar, porém não só de elogio, mas também de incentivo. Paulo fala que a primeira área ela era ortodoxa, ela abundava em fé. Segunda área, ela era evangelística, abundava em palavra, era uma igreja que estava a paz de palavra, era uma igreja rica. Terceira área que Paulo fala ainda, ela era estudiosa. Por que estudiosa? Porque ela abundava em ciência. Entendeu? Era uma igreja que abundava em ciência. E quarto ponto, ela era bem organizada. Paulo diz que ela abundava em cuidado, zelo. 4 pontos que Paulo elogia a igreja de Coríntios nesta segunda carta. E nós vemos aqui algo interessante: havia uma deficiência naquela igreja, e Paulo não deixou de chamar a atenção dela. Pastor, mas a igreja era uma igreja que abundava na fé, abundava na ciência, abundava no zelo, abundava no conhecimento, sim, mas esquecia de abundar na graça. E Paulo escreveu, ele não estava crescendo na graça, da generosidade, a graça da contribuição. A igreja estava adormecida. Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios nessa segunda carta. Ainda hoje encontramos crentes cheios de fé, hábeis na palavra, cultos e diligentes, mas na contribuição ou no lado da graça, eles estão adormecidos. Paulo, ele não deixou de chamar a atenção daquela igreja, não deixou de motivar aquela igreja. Ei, vocês são completos, mas não esqueçam da graça, não esqueçam da generosidade, que nada vai adiantar se não tivermos a graça. Outro ponto que Paulo nos ensina aqui é que, capítulo 8, versículo 10, ali nós vemos que não se assiste os necessitados apenas com boas intenções. Não se assiste necessitados apenas com boas intenções. No ano anterior, os crentes de Coríntios tinham começado não só a prática da contribuição, mas também tinham o desejo sincero de prosseguir nessa graça. Por isso que Paulo incentiva a eles acabar o que tinham começado.
Versículo a 10, nós vemos que a prática tinha procedido o querer. Lê o versículo 10 para nós, bem alto. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes e não foi só praticar, mas também querer. Interessante que não deu nem um ano. Paulo está dizendo aqui, temos uma data ali. Desde o ano passado, na primeira vez que eu fui aí, entendeu? Começaram algo, porém adormeceram. E Paulo chama a atenção para vocês terminar o que começaram. Ainda nós vemos que Paulo então os encoraja a não ficarem apenas nas boas intenções, mas a avançarem para uma prática efetiva. Não se assiste os santos com boas intenções. Versículo 11, o que diz ali então? Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Para que assim como houve a prontidão, haja também o término. Entendeu? Pastor, existem pessoas na face da terra que têm muitas iniciativas, porém nunca chegam ao final de alguma coisa. Pastor, isso aqui, pastor, isso ali, pastor, eu devia fazer isso, pastor, o que você acha? Pastor, sim, podemos fazer, porém, iremos terminar? Terminarás o que moçada? Quando Paulo chama a atenção para a igreja de Coríntios, era porque eles começaram algo, desejaram algo, porque todas as outras igrejas estavam fazendo e só a igreja de Coríntios ainda não tinham começado a fazer. Se fosse botar na balança, as outras igrejas eram a igreja mais pobre do que a igreja de Coríntios. Então, pela lógica, eles deveriam se tocar, que eles teriam bem mais poder aquisitivo para fazer bem mais do que as outras igrejas. Porém, eles não fizeram, não faziam. Tinha o desejo de fazer, mas não colocava em prática. Paulo, passando por lá, ele iniciou, colocou o projeto, o povo abraçou, porém não deu nem um ano. Agora Paulo está dizendo: completai a obra que começaram. Quando eu vejo falando isso, o escritor diz que a disposição não é substituto para a ação. Não adianta ter vontade, não adianta ter sonho, não adianta ter desejo. O que vai fazer isso tornar realidade é a ação. Se você não tem ação, teus sonhos, os teus próprios sonhos não se tornam realidade. Pastor, como eu gostaria de ter aquilo lá. Pois é, se você não correr atrás, você não vai ter. Como eu gostaria de ser, se você não correr atrás, estudar, você não vai ser, você não vai ter, você não vai alcançar. A própria Bíblia fala, através do apóstolo Paulo: coramos e alcançamos o prêmio da soberana vocação. Só chega no final quem corre, quem luta. E a Bíblia diz: ser fiel até a morte, para ganhar a coroa da vida. Caso contrário, coroa você não ganha nada. Outra Bíblia diz ainda: a contribuição cristã, ela não é o resultado da pressão dos homens. A verdadeira contribuição cristã não é resultado de pressão de homens, mas do exemplo de Cristo. O que diz lá no capítulo 8, versículo 8 e 9? Alguém pode ler bem alto? Não digo que como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olha só que interessante. Há igrejas hoje que estão desengavetando as indulgências da Idade Média. Na Idade Média, eles faziam tudo e vendendo as bênçãos de Deus, cobrando taxas encorjantes
por seus serviços. Entendeu? Olha só que interessante. Há igrejas que levantam dinheiro apenas para se enriquecer, lançando mão da metodologia abusiva. Eu estava vendo, acho que alguém mandou para mim alguma coisa de vassoura. Meu Deus, isso aí é o extremo do cúmulo da heresia. Eu não sei, só mesmo um cego, mudo e surdo que não consegue enxergar um negócio desse, que não tem nada de Deus ali. Entendeu? Como é que uma vassoura mesmo, vai varrer algo de dentro da tua casa que é espiritual? Mas hoje eles estão fazendo isso. A igreja não pode imitar o mundo. O mundo faz esse tipo de coisa. O mundo vende indulgência, o mundo vende as coisas, o mundo faz as pessoas acreditar em rama, faz as pessoas acreditar em ferradura, faz as pessoas acreditar em um monte de idolatria. Porém, nós servimos um Deus vivo. Aleluia. Nós não somos obrigados a acreditar nisso. Isso é uma escravidão. E conhecereis a verdade vos libertará. Esses enriquecem tirando dos outros. O cristão, ele enriquece dando, não tirando. Essa é a diferença do crente. O crente não tira, o crente dá, porque Jesus também deu. De graça recebesse, de graça mais. Pastor, quando nós vemos falar sobre a contribuição cristã não deve ser compulsória. Não devemos contribuir por pressão psicológica. Pastor, mas a palavra me constrangiu. Peraí, não foi o homem que constrangiu, foi a palavra. Então, teu negócio é com Deus. Entendeu? Por que muitos sofrem? Por que muitos pastores sofrem? Liderança sofre hoje? Porque a gente tira da palavra e leva para o lado pessoal. Não, irmão, fica na palavra. O negócio aqui é com Deus, não com o homem. Nós só somos canais. Eu não tenho a culpa que a palavra é a palavra, verdade. Entendeu? Outra coisa que nós aprendemos aqui: não devemos contribuir por pressão psicológica. Mas existe hoje a pressão psicológica. Contribuição cristã não é uma espécie de barganha com Deus. Eu vou fazer porque eu vou fazer porque aí Deus, né? Não. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: não adianta você, aquela passagem que diz que se não tiver amor, de nada adianta. Não adianta nem levar teu corpo para ser queimado, não adianta de nada, não adianta você, se não tem amor, não adianta de nada. A Bíblia diz isso. Pastor, Paulo destaca duas motivações, falando da contribuição aqui, que não é resultado de pressão. Paulo destaca duas motivações legítimas para a contribuição cristã. E a primeira é essa aqui, ó. Olha, presta atenção. A contribuição deve ser motivada pelo amor ao próximo. Amor ao próximo. Paulo diz que devemos contribuir não por constrangimento, mas espontaneamente. Não estou falando de dízimo, estou falando de contribuição. Não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo do versículo 8, do capítulo 8, versículo 8, está falando da generosidade. Não está falando do dízimo, está falando da contribuição, aquilo que você deseja dar, aquilo que você sente de dar. E isso dali, a Bíblia não diz quanto vai ser, se você vai dar ou se você não vai dar. Por quê? A Bíblia só diz que Deus ama quem dá com alegria. Só isso. Ainda Paulo fala no capítulo 8, versículo 8: não vos falo na forma de mandamento. Entendeu? Por que não falo na forma de mandamento? Porque isso é algo voluntário. A contribuição cristã é algo voluntário. Então não é o dízimo, que o dízimo é lei, o dízimo é mandamento. A contribuição não, a contribuição é voluntária. Só que precisa ser
Com amor. Ainda a motivação da generosidade, da contribuição, é o amor. Paulo procede ainda falando no versículo 8, que, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Como é que eu provo? Através da vida do meu próximo, que eu tenho amor. Abençoando ele, abençoando ela. Entendeu? Ainda diz aqui que sem amor, até mesmo nossas doações mais expressivas são pura hipocrisia, se não tiver amor. A natureza humana acaricia a hipocrisia. Somos levados a viver uma vida de hipocrisia. Se não fosse a misericórdia do Senhor e o Espírito Santo sempre dizer: ei, te humilha, ei, volta, olha quem você é. Nós vivemos uma vida de máscara. Por quê? Porque a nossa natureza, ela tende às coisas dessa terra, e as coisas dessa terra estão contaminadas. Então nós temos que viver do lado espiritual, para não deixar a carne fazer as coisas com hipocrisia. Entendeu? Sem amor. Ainda diz aqui, ó, a palavra, a natureza humana que eu falei aqui, as motivações impróprias, a pretensão e a contribuição para ser vista pelos homens. Se lembra que o próprio Jesus falou que lá nos templos tinham os grandes fariseus, que eles procuravam as primeiras cadeiras, eles queriam estar na linha de frente, eles até andavam mais pomposamente para que todo mundo visse que eles eram homens santos. Mas Jesus não parava de chamar eles de hipócrita. João Batista veio pregando, chamando eles de raça de víbora. Será que esses meninos sofreram, meu marido? Claro que sofreram. Sofreram. Entendeu? Mas Jesus falava: vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Pastor, olha aqui o que ele diz aqui. Ainda, nós vimos a palavra sincera, ou sincero, vem de duas palavras latinas que significa sincero. Nós aprendemos na aula de teologia segunda-feira. Os artifícios dos países do Oriente Médio fabricavam estatuetas de porcelanas preciosíssimas, porém eram de natureza tão frágil que todo cuidado era pouco para que não rachasse quando fossem queimados no fogo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos vasos, e a Bíblia fala que há vasos de honra e há vasos de tesouro. O problema não é ser vaso, o problema não é o ornamento, o problema não é a beleza, o problema é quando nós passamos pelo fogo. Se tiver alguma falha, vai rachar. Se rachar, todo mundo vai ver. Então, pastor, eu não gosto que o Espírito Santo me revela. Eu não gosto que a palavra me constrange. Então eu prefiro ficar longe do fogo. Eu não gosto de fogo. Eu não passo pelo fogo. Por quê? Porque sabe que a palavra vai revelar a rachadura. Mas negociantes desonestos aceitavam, pastor, por quê? Era de natureza tão frágil, entendeu? Que todo cuidado era pouco para que não se rachasse quando fosse levado ao forno. Ainda diz que os negociantes desonestos aceitavam as estatuetas rachadas a um preço mais baixo. Mas o que eles faziam? Eles enchiam as rachaduras com cera antes de pô-las à venda. Então, tipo assim, eles compravam aquelas que eram de segunda qualidade, cheio de rachadura, entendeu? Preço mais barato, levavam para casa e enchiam as rachaduras de cera, pintavam e vendiam como se fosse de primeira. Entendeu? Hoje nós encontramos na face da terra cristãos que não são sinceros, estão cheios de rachadura, são de segunda, são rejeitados pela palavra. Aliás, tem medo de fogo, tem medo da palavra, tem medo de ser revelado, tem medo sim, pastor. Claro, eles vivem longe de fornos. Culto pentecostal eles nem aparecem, principalmente ensino. Por quê? Mas vivem uma vida pomposa, claro, mas se passar pelo fogo, a cera derrete. Se passar pelo fogo, as falhas aparecem. Pastor, quando eu vejo aqui, mas os negociantes honestos exibiam as suas porcelanas perfeitas com os dizeres sincera.
que quer dizer sincera. A mordomia cristã não é o resultado da legislação eclesiástica, nem o esquema para arrancar dinheiro dos homens. Pastor, mas o que nós vemos hoje na face da terra? Se você está vendo algo errado contra a Bíblia, então não olha, não siga. Entendeu? Isso daí está sendo uma afronta sim. A própria Bíblia diz: surgirão falsos profetas com doutrinas de demônios, enganarão a muitos. Temos que cuidar para não ser enganados, só isso. Agora nós vemos aqui, é a consequência natural de uma experiência com Deus, a reação natural do coração que foi tocado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que podemos dar todos os nossos bens aos pobres, mas se isso não é motivado pelo amor, não terá nenhum valor. Onde é que está isso? 1 Coríntios 13:3, lê para nós. O que diz lá? 13:3 de 1 Coríntios, Paulo diz isso. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Pastor, nós vimos hoje famosos, pastor, e as pessoas medem o livro pela capa. Cuidado. Essa pessoa lá, essa pessoa é generosa, essa pessoa é generosa, mas faz isso por causa do Ibope. Faz isso por causa do quê, pastor? Faz isso por causa da mídia. Sabe que a mídia vai colocar o nome dele lá, sabe que a mídia vai colocar o nome dela lá. Então, tem amor nisso aí? Não, tem interesse. Porque o amor, quem tem amor, ele não aparece. A Bíblia diz: o que a tua mão esquerda faz, a tua mão direita precisa saber. Entendeu? Então não adianta você dar os teus bens, não adianta você fazer loucura se você não tem amor. Outra coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que a contribuição é resultado do exemplo de Cristo. Versículo 9 diz bem assim, Paulo escreve: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua natureza, sua pobreza, vos tornastes rico. Eu não vejo Jesus extorquir ninguém, mas a hora que for para pagar, eu vejo Jesus pagando. Tanto é que os doutores chegaram lá, falando: Jesus, olha, está acontecendo assim, Pedro, vai lá pescar. Pedro vai lá pescar. Pedro foi lá, pescou. Pagou do Pedro e pagou de Jesus também. Entendeu? Cristo foi o maior exemplo de generosidade. Graça por graça, damos dinheiro, Cristo deu a sua vida. Olha só que interessante, damos os bens materiais, Ele nos deu a vida eterna. Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos fazer rico. Hoje você é rico, não estou falando materialmente. Não se mede a riqueza vindo do céu materialmente, embora a riqueza que vem do céu reflete no material. Um homem que é sábio, uma mulher que é sábia, com certeza vai ter progresso. Onde botar a planta do seu pé, ali é seu. Onde botar a mão, Deus abençoa. Entendeu? Agora olha só que interessante. Falando de Paulo, nós vimos que Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos fazer rico. Ele esvaziou-se, deixando as glórias excelsas do céu, para se fazer carne e habitar entre nós. Você já viu que mudança radical? O camarada era filho, era Deus lá no céu. Entendeu? Não tinha dor, ninguém cuspia na cara dele, ninguém ia interrogar, ninguém duvidava dele, ninguém era mal agradecido com ele. Por quê, pastor? Porque ele estava na criação. Ele fez eu e você. E agora? Agora ele vem para nos tirar da nossa falha, do nosso pecado. Ele nasce, ele cresce, ele sofre, e agora ele não tem ninguém por ele. Ele morre, mesmo não tendo ninguém por ele, ele mesmo assim continua a sua caminhada aqui na terra, porque ele tinha que completar
completar o que Deus falou. Vai lá, que Deus começou. E a Bíblia diz, ele mesmo falando, que eu já fui crucificado antes da fundação do mundo. Por quê, pastor? Porque Deus sabia. Deus sabe tudo. Deus não fez nós para pecar, mas Ele sabia que seríamos tentados ao pecado, e talvez poderíamos ceder. Por quê? Porque Satanás cedeu ao pecado, e ele sendo santo, Satanás sendo anjo santo lá no céu, o que vão se dizer nós humanos, nascidos já com a condenação do pecado? Pastor, olha o que ainda a Bíblia fala. Ele nasceu numa cidade pobre, numa família pobre, e viveu como um homem pobre. Ele foi assim, pastor. Nós não somos diferente dele, que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele mesmo falou para um discípulo, quando o discípulo procurou ele, querendo servir a ele, ele disse assim: as raposas têm covis, passarinho tem seus ninhos. Filho do homem, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pastor, mas nós somos filhos de Deus. Ele vai sempre armar um travesseiro para mim e para você, se continuarmos sendo filho de Deus. O filho do homem não. As pessoas aqui dessa terra, se não tem Deus, elas podem ficar com a noite em claro, elas podem sofrer. Agora o Filho de Deus não. O Filho de Deus tem a presença do Senhor. Ele passa pelo vale da sombra da morte e nunca está sozinho. Ele enfrenta o gigante, nunca está sozinho. Ele sai na guerra, mas quando ele chega para lutar, Deus já deu vitória para ele. Há uma grande diferença. Ele constituiu-se para nos dar exemplo, máximo exemplo de generosidade. Se Cristo deu tudo por nós, incluindo a sua própria vida, para nos fazer ricos da sua graça, devemos de igual modo oferecer nossa vida e nossos bens numa expressão de eterna generosidade. Agora, para que Paulo está falando isso? Para a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios era para fazer para quem? Para qualquer um. Qualquer um que aparece aí com problema, nós temos. Não, Senhor, temos que saber o que a Bíblia está falando. Entendeu? Olha aqui, a contribuição cristã, ela é o que, pastor? Ela é proporcional à sua expressão. A contribuição cristã deve ser segundo a prosperidade da pessoa. Pastor, eu não tenho muita coisa. Dá o que você sentir no teu coração. Só não faça loucura. Entendeu? O que diz 1 Coríntios 16 e 2? 16 e 2, abre lá, bem alto. 2 Coríntios 16 e 2, o que Paulo está dizendo aqui? 16 e 2. 1 Coríntios, desculpa. 1 Coríntios 16 e 2. 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe da parte o que puder ajudar. O que puder ajudar. Entendeu? Ajudar, mesma coisa. Cada um põe ali o que você puder ajudar. Nós estamos vendo que Paulo não está dando medida. Paulo não está dando números. Paulo está dizendo: o que você puder ajudar, ajude. Faça um propósito, faça uma campanha, faça algo que você tenha no coração, mas o que você puder. Paulo não mandou você dizer assim: olha, irmãos, dê a tua casa e amanhã você vai ter um apartamento. Paulo não fez essa loucura, mas nós vemos hoje fazendo. Paulo não falou isso. Agora, se você tem para dar, está sobrando para dar, você sentiu que dá, não vai te fazer falta, mas vai contribuir para que o crescimento do que tu tem se dobre, então faça. O que Paulo está falando aí? Capítulo 16, versículo 2 ainda. Conforme a sua prosperidade. Conforme a tua prosperidade, pastor. Se eu ganho 100, eu vou agora ser louco de dar 300? Não, Paulo está ensinando
a igreja de Coríntios conforme a sua prosperidade. O que mais que diz ainda? Para que se não façam as coletas quando eu chegar. Paulo estava dizendo, já vai arrecadando aí, meus amados, já vai contribuindo, já vai, porque nos cultos já vou contribuir, para que quando eu passar, eu passo, recolho e já vou. Não haja constrangimento, para que o povo não pense que é eu, que é para mim. Não, é para os irmãos lá de Jerusalém. Ainda diz, e segundo as posses, capítulo 8, versículo 11 de 2 Coríntios. Nós lemos ali, o que diz lá? 8 e 11 de 2 Coríntios. Agora, porém, completai também o já começado. Ó, peraí. O primeiro versículo de 1 Coríntios 16 e 2, Paulo, ele começa, a igreja começa. E agora em segunda carta, Paulo fala, completai o que começaram. Completai o que começaram, para que eu não passe por aí e não recolhe nada. Entendeu? Porque foi avisado os irmãos lá em Jerusalém que a igreja de Coríntios está ajudando, vai ajudar. Agora eu passo pela igreja de Coríntios e não tem nada para recolher. Então Paulo fala, já vão recolhendo aí, já vão separando aí conforme as suas posses, para que quando eu passar, eu recolha. Mas na segunda carta, Paulo escreve o que no versículo 11? Quando Paulo fala prontidão de vontade, ele está falando do capítulo 16 de 1 Coríntios. Entendeu? Olha aqui que interessante. Não dá liberdade, liberalmente, quem não oferta proporcionalmente. Não dá com alegria quem não dá proporcionalmente. A proporção é a prova da sinceridade. Uma condição decorre da outra. Deus é juiz. Jesus elogiou a pequena oferta da viúva pobre, dizendo que ela havia sido maior do que os demais ofertantes. Por quê, pastor? Porque ela deu tudo que ela tinha. Tudo. Então, se ela tinha separado alguma coisa para ofertar, segundo as suas proporções, segundo a sua prosperidade, então ela separou tudo, e não era muita coisa. Mas se a viúva fez isso, os discípulos deveriam parar de se achar com os ricos que vinham e derrubavam aquela montoeira de moeda no candelabro lá, que dava um monte de barulhão dentro do templo, a ponto de eles ficarem se cotovelando. Não. Mas Jesus falou, não é com amor o que eles estão fazendo. Pastor, ainda vemos algo interessante aqui quando falamos da contribuição. Duas verdades devem ser destacadas aqui sobre a proporcionalidade da oferta. Primeiro, a contribuição proporcional deve ser vista como um privilégio e não como um peso. Versículo 13, lê para nós lá. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Tem pessoas passando por dificuldade? Tem, pastor. Então nós vamos pegar e pesar aqueles que estão bem para aliviar aqueles que lá. Não, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo fala bem assim: não estou falando isso para que os outros tenham alívio e vocês se tornem uma vida pesada. Paulo propõe um privilégio e não um peso. Deve existir igualdade de bênção e igualdade de responsabilidade. Não seria justo que só a Macedônia suportasse a despesa, como não seria conveniente que só eles desfrutassem da bênção de contribuir. Estamos falando das pequenas igrejinhas lá da Macedônia, que estavam sofrendo para contribuir, para manter a obra, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Não, enquanto a igreja de Coríntios, uma igreja boa, rica, estava ali folgada. Não, vamos aliviar, vamos pegar um pouco daqui e aliviar os irmãos que estão pesados lá.
Isso não é ser peso. Ainda Paulo fala que quando a proporcionalidade na oferta não há sobrecarga para ninguém, quem muito recebe, muito pode dar. Entendeu? Outra ainda diz: quem pouco recebe, do pouco que tem ainda oferece uma oferta sacrificial. Nós vimos ali a própria viúva. Só porque ela ganhava pouco, ela não deixou de fazer o seu sacrifício. Outro diz: devemos contribuir de acordo com a nossa renda, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Paulo fala que nós devemos contribuir de acordo com a nossa renda. Por isso que ele diz: não faça voto de tolo. Jefité fez um voto de tolo. Ele falou algo que ele sabia que ele não ia conseguir ir lá na frente. Quem teve que ir para o sacrifício? A própria filha. Então depois ele sacrificou algo, mas aquilo que ele estava sacrificando não estava no desejo do coração dele. Foi a filha sendo sacrificada. Paulo ainda fala em segundo lugar que a contribuição, ela é proporcional, a contribuição proporcional promove igualdade e não desequilíbrio. Versículo 14 e 15, lê para nós lá. 14 e 15. Capítulo 8, versículo 14 e 15 de 2 Coríntios. Olha só que interessante, Paulo falando aqui no capítulo 8, 14 e 15: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve em falta. Interessante. Por isso que todo crente pode dizer: eu vivo uma fartura, porque Deus nos mantém uma vida equilibrada. Os bens que Deus nos dá não são para ser acumulados, mas distribuídos. Quer ver? Não devemos desperdiçar o que Deus nos dá, nem acumular bens egoisticamente. O que tentavam armazenar e guardar, o maná, descobriram que isso não era possível, pois o alimento se deteriorava e cheirava mal. Êxodo 16 e 20 diz isso. Deus falou: olha, colhe só o que é por dia, não colhe para juntar não. Mas tinha uns esganadinhos que, meu Deus do céu, a Bíblia fala: trabalhai só pelo pão de cada dia. Mas hoje o camarada está trabalhando para o pão de hoje, para o pão do ano que vem, para o pão daqui 10 anos, e ainda diz: eu tenho uma reservinha no banco para caso eu ficar doente na velhice. Então não peça oração para Deus repreender a doença, meu irmão, porque você já tem até dinheiro guardado para se manter. Você está vendo como é que o povo está hoje pensando? E a Bíblia diz: trabalhai pelo pão de cada dia. Outro diz assim: a lição é clara, devemos guardar o que precisamos e compartilhar o que podemos. A Bíblia não manda nós desperdiçar, porque nós vemos o exemplo de José do Egito. Ele chegou lá no Egito, o faraó era rico, mas não conseguia guardar nada, e tinha 7 anos de fome que havia. Aí Deus levanta José lá da prisão, o escravo, né? E vai lá e dá de dentro para faraó e diz assim: constrói celeiros e coloca uma pessoa que saiba ser administrativo e tenha Deus na sua vida. E para ensinar esses fazendeiros aqui a também construir celeiros.
Aí sim, você vai ver, pastor, mas então eles guardaram. Eles guardaram, mas não para. Eles guardaram por quê? Porque a Bíblia manda nós ser administrativo. Pastor, se o camarada é para trabalhar, para ter alimento para o dia, então você tem que guardar alguma coisa. Deus falou, recolha só para o dia. E na sexta-feira, como no sábado não pode trabalhar, recolha para uma porção dobrada, recolha para a sexta e recolha para o sábado. Não vai mofar, não vai criar bicho. Agora nos outros dias, trabalha só para o dia, ok? Para você manter-se o dia inteiro, você tem que pegar e guardar. Entendeu? Você não pegava só para uma alimentação. Você pegava para amanhã, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, ceia, talvez ainda mais um cafezinho. Se chegar a fazer visita, teria alguma coisa ainda extra ali. Mas era só para aquele dia. Não, o povo pegava maná lá para hoje, pegava maná para amanhã. Irmão, eu já preguei aqui sobre esse estudo. Entendeu? É que nem as codornizes lá do deserto. O povo queria carne, Deus mandou carne. O povo começou a pegar carne, pendurar carne, secar carne. Tinha neguinho ali, tinha mais de 1.000 quilos de codornizes de carne. Peraí, mas isso aí é ser esganado. É ser esganado. Você não vai morrer de fome. Você está na dependência de Deus. Sim, eu estou na dependência de Deus. Então para que tanta insegurança? Para que tanto medo? Se a Bíblia diz que os meus não serão envergonhados, não passarão necessidade nem dificuldade. Glória a Deus. Pastor, o mundo força nós a viver assim. Hoje suprimos a necessidade de alguém, amanhã esse alguém pode suprir a nossa necessidade. O provedor de hoje pode ser a necessidade de amanhã. Nunca pensamos que amanhã nós não podemos precisar de ajuda. Sim, por isso nós temos que ter coração generoso. Hoje você estende a mão, e amanhã? Amanhã alguém pode estender a mão para você. Aliás, hoje você planta, amanhã é capaz de você ter que colher o que plantou, ter que colher lá na vida daquele que você plantou, e ele vai ter algo para te dar, porque o que você plantou floresceu. Ainda nós vemos que o bem que semeamos hoje colhemos amanhã. Próprio campo onde semeamos hoje torna-se a lavoura futura que nos alimentará amanhã. Ainda vejo aqui, para nós trocar uma ideia, a contribuição cristã é marcada por honestidade em sua administração. Nós vemos no capítulo 8, do versículo 16 ao 24, Paulo, ele se preocupar também em ser honesto. É preciso ter coração puro e as mãos limpas para lidar com dinheiro. Hoje a maioria das igrejas, se não generalizar todas elas, sofrem por causa do dinheiro. Há muitos obreiros que são desqualificados no ministério, porque não lidam com transparência na área financeira. E nós precisamos tratar isso aqui. Precisamos aprender isso aqui. Nós vimos que Judas Iscariote, embora apóstolo de Cristo, era ladrão. E está na Bíblia. Se está na Bíblia, é para nós aprendermos e não cometermos o mesmo erro. Porque o fim dele foi a forca que ele mesmo procurou. Ele mesmo se matou. Sua maneira desonesta de lidar com o dinheiro o levou a vender Jesus por míseras 30 moedas de prata. Muitos pastores, líderes, muitos cristãos hoje perdem o ministério por não administrarem com transparência o dinheiro que arrecadam em suas igrejas. É pesado isso? Claro que é pesado. Poucos pregam sobre isso aí. Mas Paulo mostra a necessidade de administrar com honestidade os recursos arrecadados na igreja. Destacaremos alguns pontos aqui. O primeiro ponto que Paulo nos ensina, porque eu tenho que ensinar um está ali, versículo 19, o que Paulo fala? Lê para nós lá. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa
nessa graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Olha só que interessante. Paulo assumiu o compromisso de cuidar dos pobres, ok? Mas Gálatas capítulo 2, versículo 10, Paulo fala, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, ou com zelo, ou com cuidado. E agora afirma que ministrava essa graça da contribuição às igrejas, que é o versículo 19, promessa feita, promessa cumprida. O maior teólogo do cristianismo não divorciava a evangelização de assistência aos necessitados. Por quê? Porque precisava do financeiro. Agora, o segundo ponto, nós vemos que o propósito de Paulo em arrecadar ofertas. Versículo 19, lê para nós. O que diz lá? E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da vossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo. Para a glória do Senhor Jesus, para mostrar a nossa boa vontade. O fim último das ofertas levantadas entre as igrejas gentias era a glória de Deus, não o ego ou a glória do homem. Paulo deixava bem claro isso. Paulo ele falava aqui, olha só, quando os santos são assistidos, o Senhor da igreja é glorificado. Para quem era para ser as ofertas? Para os santos. Entendeu? O propósito de Paulo não era reter o dinheiro arrecadado em suas mãos, mas demonstrar sua disposição em servir os santos. Entendeu? Quem são os santos? Os santos não são os ímpios. Então a generosidade, primeiro, é os domésticos da fé, não os ímpios. É o que a Bíblia nos ensina. Terceira coisa, nós vimos que o cuidado preventivo de Paulo. Por que ele precisava ter cuidado? Alguém lê o versículo 20? Por que ele precisava ter cuidado? Versículo 20. Evitando isto, que alguém vos vitupere por esta abundância, que por nós é ministrada. Evitando isso, o apóstolo prossegue a dizer, versículo 20, olha lá, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosidade dádiva administrada por nós. Pastor, será que o apóstolo Paulo, as pessoas não atacavam na cara dele, dizendo que ele era um ladrão, dizendo que ele estava dando golpe, dizendo, mesmo o apóstolo Paulo levando Tito, mesmo o apóstolo Paulo levando outros irmãos da igreja para cuidado, com zelo, mesmo assim ainda eles falavam na cara dele, nós não confiamos em você. Mas Paulo ensina a igreja de Coríntios, para que os irmãos tivessem um cuidado preventivo, para que eles não fossem atacados em face. Paulo sabia que tinha inimigos e críticos dispostos a acusá-los de desonestidade na administração destas ofertas. Paulo sabia, ele então toma medidas práticas para se prevenir, e a palavra grega que significa tomar precaução, essa palavra era usada como uma metáfora náutica, como o significado de recolher ou encurtar a vela quando se ia aproximando da praia, a fim de evitar perigos na navegação. Então o barco estava chegando perto da praia, vamos diminuir um pouco a vela, para diminuir um pouco o empurrão do vento, para que o barco não chega e não dá com tudo. É essa metáfora que eles usavam, precaução. Diminui aí, cuidado aí, presta atenção, vigia um pouco. Por que, pastor? Porque as pessoas podem interpretar mal. Podem interpretar mal. Então diminui, precaução aí, meu irmão, precaução aí, minha irmã, diminui a vela aí, não vai com tanta velocidade não, porque tu vai quebrar a cara lá na frente. Paulo fala aqui, olha só que interessante, Paulo é diligente em despertar a igreja para contribuir, mas também
também é cuidadoso na forma de arrecadar as ofertas e administrá-la. Por quê? Paulo não lida sozinho com o dinheiro, ele está acompanhado de quem? Tito. E de mais 2 irmãos altamente conceituados nas igrejas. Versículo 8, capítulo 8, versículo 8 e versículo 22. O 8 nós já lemos, mas é o 22 então, só para nós. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Olha a recomendação, irmã Zélia, que Paulo está dando desses irmãos. Tito, nós vemos no versículo 8, se você quiser ler, pode ler. No versículo 8, Paulo recomenda Tito, e agora no versículo 22, Paulo está recomendando outros irmãos que estão indo em companhia com Tito. Paulo está falando, pois o que nos preocupa, olha só, Paulo está dizendo, irmãos, eles são irmãos que têm confiança, já foram testados, entendeu? Trabalham com diligência, podem confiar. Paulo está dando a palavra dele. Então não precisa temer, não precisa desconfiar, pode confiar, não tem problema. Olha só que interessante. Outra coisa que nós vimos em quarto lugar, a honestidade de Paulo. Qual foi a honestidade de Paulo? Versículo 21. Pois o que nos preocupa, Paulo se preocupava com alguma coisa, é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. O que quer dizer, meus amados? Não é só com as coisas da igreja que nós temos que ser honestos, é com as coisas lá de fora também. Diante de Deus temos que ser honesto, mas lá fora também temos que ser honesto. Pastor, sabe a dívida no mercadinho? Sei, temos que ser honesto. Não é só diante de Deus, isso é algo que preocupa e faz o povo lá de fora atacar nossa face. O que Paulo está querendo dizer? Paulo é íntegro e também prudente, ele cuida da sua piedade e também da sua reputação. Piedade e reputação. Ele não apenas age com transparência diante de Deus, mas também com lisura diante dos homens. Ele não deixa brecha para suspeitas, nem dá motivos para acusações levianas. Entendeu? Pode acusar, mas então prove. Paulo não dava brecha, Paulo não dava motivo. Ou ainda diz aqui que o escritor diz que esse versículo indica que Paulo reconhecia a importância não somente de ser honesto, mas também de parecer honesto diante dos homens. As pessoas olham para você e veem, é honesto. Olham para você e veem, é honesto. Nós temos que ser honestos diante de Deus e diante dos homens. Desconsiderar a opinião pública é, na verdade, uma grande tolice. Olha só que interessante, outra coisa, os elogios de Paulo, capítulo 8, versículo 16, 18, 22 e 24, nós vemos Paulo elogiando. Paulo elogia seus companheiros de ministério, especialmente aqueles que militam com ele no levantamento e administração desta oferta. Por quê, pastor? Também apanham junto, também sofrem junto, e também elogia a igreja. Paulo tinha o dom de ver o lado positivo das coisas das pessoas. Paulo não somente pensava o bem acerca das pessoas, mas tinha coragem de dizer isso para elas. Paulo não pensava bem, Paulo falava. As qualidades boas das pessoas, Paulo falava. Paulo era um aliviador de tensões e um construtor de pontes de amizade. Paulo, quando via que o negócio estava tenso, ele não colocava mais lenha na fogueira, ele não se tornava peso, não, ele tentava aliviar. Ele era um pacificador. E a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Suas palavras eram aspergidas pelo óleo de temperança e encorajamento. Ainda nós vimos o escritor sintetizar e concluir o texto que acabamos de expor, oferecendo os 4 importantes princípios sobre a contribuição cristã. Primeiro, ele começa com a entrega da
nossa própria vida ao Senhor, que está no capítulo 8, 1 a 7, que nós já vimos no estudo passado. Segundo ponto, ele é motivado pela graça, que está no capítulo 8, versículo 8 ao 9, também vimos na aula passada. E o terceiro, ele requer fé. Ninguém faz nada sem fé. Ninguém contribui sem fé. A pessoa que contribui sem fé é porque está contribuindo com segundas intenções. Se você contribui é porque você está tendo fé que aquela semente você vai colher no dia de amanhã, se já não colheu. Quarto, ele requer também fidelidade. Ele requer também fidelidade. Capítulo 8, versículo 16 a 24. Paulo elogia esses irmãos da igreja, também elogia a nós hoje através da palavra. Tem sim, existe sim crentes honestos, fiéis, que são testemunhos aí fora, que são testemunhos diante de Deus e são testemunhos diante de homem. O próprio Deus chama e fala para Satanás, vem assim, ó: tens observado o meu servo Jó? Homem íntegro, homem justo, temente a Deus, testemunho diante de Deus, desvia-se do mal. Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios para que eles completem a obra que o começaram. Pastor, quando vai ser o final? Quando vai ser o completo? Quando que nós vamos terminar essa obra, pastor? No dia que a última trombeta tocar. Naquele dia ele vai dizer assim: está consumado, terminou, suba para o reino. Agora vem aqui, o que você não conseguiu colher aí em vida, aí na terra, agora você vai terminar de colher aqui no céu. E essa semente plantada aqui no céu, no reino, essa semente, ela não apodrece, ela não envelhece, é uma semente eterna. Você vai viver com a recompensa na tua vida, e a tua recompensa vai a glorificar a Deus todos os dias, porque vai ser tudo para a honra e glória do Senhor.